Boa noite. Nós vamos dar início, então, ao nosso estudo, à nossa live aqui do CEAP, Centro Espírita Amor à Verdade. Vou fazer a leitura de uma mensagem do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago, capítulo 2, versículo 17. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize, a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza, de uma fonte que não se movimenta para fertilizar o campo, de uma luz que não se irradia? Confiaremos com segurança em determinada semente. Todavia, se não a plantarmos, em que redundará nossa expectativa, senão em simples inutilidade? Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora da madeira nos fornecerá. Mas se não nos dispomos a usar o serrote e a plaina, certo, a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que, em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Estar de mentes e corações abertos para receber os ensinamentos que a doutrina espírita tem para nos oferecer, o teu evangelho de luz, e que todos aqueles que estão sintonizados conosco, aqueles que vão sintonizar através dos recursos da internet posteriormente, possam ser beneficiados, Senhor, possam receber as nossas melhores vibrações, e que nós possamos dar a nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos, através do estudo, do trabalho no bem, da convivência amiga e fraterna, dentro dos nossos lares, nas nossas instituições religiosas, na sociedade, enfim. Senhor. Abençoa o nosso país, a nossa humanidade. Que as bênçãos de paz envolvam todos nós, hoje e sempre. Assim seja. Bom, então nós vamos dar início ao nosso estudo, cujo tema é a fé e a caridade, está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é uma mensagem, né, de um espírito protetor, mas eu achei interessante buscar assim, uma reflexão, né, através de outras mensagens que estão nesse capítulo, porque elas se complementam. E hoje, quando nós falamos de fé, nós nos remetemos à possibilidade de sermos espíritas e termos a possibilidade de termos uma fé raciocinada, né? E a fé raciocinada, ela veio até nós através de Allan Kardec, quando ele codificou o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, e a partir desse momento nós estamos tendo a possibilidade de ter uma visão da fé
de forma mais profunda, associado com o conhecimento da ciência, com aquilo que a ciência tem para nos oferecer, né? Então, eu coloquei aqui que é uma questão interessante, né, para a gente estar refletindo. Quando a gente fala de ciência, a gente fala da ciência espírita. E a ciência espírita, ela nos traz, por exemplo, a confirmação de fatos, né, que até então não haviam essas confirmações, né? Por exemplo, a questão da imortalidade da alma, né, e que vai fortalecer a nossa fé. A partir do momento que nós temos a certeza da imortalidade da alma, que hoje fica evidenciado através dos fenômenos mediúnicos, como, por exemplo, a vidência, né? Os médios que conseguem ver os espíritos. Nós temos a psicofonia, os espíritos se comunicando através do médium, da fala do médium. Nós temos a possibilidade da psicografia, onde os espíritos também nos revelam características do plano espiritual, que são aspectos importantíssimos para o nosso entendimento e o fortalecimento da nossa fé. Vamos dizer assim, a fé raciocinada pautada na ciência. Então, o fenômeno mediúnico em si é uma comprovação hoje, né, e já está sendo confirmado em laboratórios, né, de pesquisas nas universidades, inclusive, né? E nós temos também um outro aspecto que o Espiritismo nos traz, que nos consolida também a fé, que é a reencarnação, né? A partir do momento que nós temos hoje a possibilidade de termos essa certeza da reencarnação, que somos espíritos imortais e que renascemos várias vezes. Aí você pode indagar assim, mas como é que você tem essa certeza da reencarnação? Aí é através dos próprios fatos, né, filosóficos, científicos, nos faz é, observar, né, que nos leva a uma observação que nos leva a uma conclusão, né? Por exemplo, você vê hoje as diferenças que existem entre os indivíduos, né? Diferenças biológicas, né? Vamos dar um exemplo, um indivíduo que nasce com um defeito físico, né? E que tem um problema de saúde, já nasce com um problema de saúde, a gente vai indagar como é que esse indivíduo adquiriu isso. Foi através, né, de uma herança de outra vida, ele precisou vir dessa forma. Não é um capricho de Deus, como se coloca, né? Deus vai deixar que um venha perfeito, com um corpo físico perfeito, enquanto o outro vem com uma deformidade. Não é bem assim. Isso é uma prova da reencarnação. Há diferenças psicológicas, né? Por exemplo, os tipos de aptidões. Tem indivíduo que gosta do esporte, outro da matemática, né? Então, você vê que dentro de uma mesma família, cada irmão tem uma característica de personalidade. Isso é um fato que comprova a reencarnação, as tendências de outras vidas. Nós temos as diferenças sociais, porque uns nascem na miséria, né, numa condição social de carência, enquanto outros, né, estão numa condição de abastança, de riqueza. Será apenas um capricho de Deus? Hoje nós sabemos também que não é bem assim. Tudo obedece à lei de causa e efeito, que é uma prova da reencarnação. As diferenças espirituais é um outro aspecto importante a ser levado em conta, né? Por exemplo, a partir do momento que nós temos comprovações, assim, também vamos pegar um exemplo de uma família, né, que tem determinadas pessoas que se interessam pela religião, ou que procuram fazer a caridade, fazer o bem, enquanto outros não estão nem se preocupados com isso e não estão ainda despertos para essa questão, né? Mas essa diferença espiritual, essas características que o indivíduo já traz em germe, já é uma prova também da reencarnação. A própria ciência hoje já está confirmando, né, essa característica. E temos também a possibilidade de ter experiências mais concretas, como a terapia de vidas passadas, a TVP, a vivências de vidas passadas, onde o indivíduo ele regride a outras existências, né? Você regride até a fase uterina, depois você vai e você fica são reveladas outras experiências em outros países, outras encarnações. Então, tudo isso a ciência hoje já está confirmando, né? Então, é um fato que vem fortalecer a nossa fé, né? A partir do momento que a gente tem
essa possibilidade. Aí Sanson, né, que foi um grande espírita, e ele nos deixou uma mensagem aqui que eu acho interessante que a gente leia, né, porque é uma mensagem que vem confirmar também a importância do espiritismo entre nós. Ele fala assim, ó: hoje, quando o movimento espírita ha dado tão grande passo, vejo com que rapidez as ideias de justiça e de renovação constantes nos ditados espíritas são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo que há de divino em nós. É que estáis preparados para uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Então, no século passado, semeou essas ideias. Como eu falei, o advento do Espiritismo, né, com Allan Kardec, e hoje essas ideias já estão amadurecendo, estão frutificando no meio da sociedade, nas nossas consciências, né? E como tudo aí coloca aqui, ó, por aí os espíritos encarnados, melhor apreciando o sentido, se estenderão as mãos de todos os confins do planeta. Uns e outros reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligência entre os povos. Então, a partir do momento que haja esse entendimento, que essa fé raciocinada que a doutrina nos traz, os povos haverão de se compreender melhor, né? Os nossos governantes, as nossas religiões estão tendo um papel importante nesse processo, né? E a tendência é que as injustiças sejam destruídas, né? Então você passa a ter uma sociedade mais justa, né? Bom, então essa renovação que o espiritismo traz através dessa fé raciocinada, é um momento típico desse nossos tempos, né? Bom, agora, com essa certeza que nós temos da fé, né, que a fé raciocinada nos oferece, ela também é uma característica importante que nós possamos trazer aqui, é que ela tenderá, veja bem, gente, tenderá a nos ajudar na prática da caridade. Como o tema do estudo é a fé e a caridade, elas estão interligadas, como eu falei no início. Então, a partir do momento que nós temos uma fé raciocinada, isso tenderá a fortalecer o nosso movimento de caridade em relação ao nosso próximo, de ajuda ao próximo, né? Porque nós estaremos mais conscientes, né? Agora, mas para que essa caridade aconteça, né, nós temos que combater o inimigo. Veja bem, isso é um dado interessante que os espíritos falam, né? Que inimigo é esse? É o egoísmo, né? O egoísmo que trazemos dentro de nós, né? E esse egoísmo, ele já vem de muitos séculos, muitas encarnações, né? Como falei, a própria questão da reencarnação. Nós estamos cultivando esse egoísmo há muito tempo e temos que tentar transformá-lo em altruísmo, em atitude de caridade para com o próximo, né? E precisamos, para isso, fazer o que o Sócrates já falou, né, para nós, que é o conhece-te a ti mesmo, é o exercício do autoconhecimento, que a Joana de Ângeles vem reforçar, e que está na questão 919 do Livro dos Espíritos, que é o conhece a ti mesmo, qual o meio mais prático, né, do homem se melhorar nessa vida, né, e vencer o arrastamento do mal. Aí ele fala que um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. Então, e precisamos analisar essa resposta, que ele nos recomenda que possamos fazer um balanço diário, né, das nossas ações, né? Antes de dormir, pararmos assim, antes da nossa oração, da nossa prece, ver como é que foi o nosso dia, o que fizemos de mal, o quanto de egoísmo nós trazemos ainda em nós que precisam ser superados, né? Aí, em relação a essa questão do egoísmo, o Emmanuel também tem uma página que é muito interessante, né? Eu vou ler aqui um pouquinho, porque ela é muito profunda. Ele fala assim, ó: o egoísmo, chaga da humanidade, tem de desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta.
Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. Então, veja bem, para que a Terra possa ascender na hierarquia dos mundos, se transformar, nós temos que vencer o egoísmo que ainda existe na nossa sociedade, que está dentro de nós, como eu falei, é o nosso grande inimigo, né? Então, aí fala, o egoísmo é, pois, olha só que termo interessante que o Emmanuel utiliza, ó, o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas. Que armas são as? Exigir as suas forças, sua coragem, para combater esse inimigo. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo. Olha só, é o vencer a si do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Olha a profundidade dessa mensagem. Então, o egoísmo é o causador de todas as misérias que existem no nosso mundo. Olha a gravidade da situação, né? E ele está dentro de nós, né? Isso que é o mais assim profundo dessa questão toda, porque ele não está fora, né? Ele pode estar no outro também, que aí o outro também vai responder, tem que responder por si, o que está fazendo para combater esse egoísmo. E aquela questão, a corrente do bem, a partir do momento que cada um combata o seu egoísmo pessoal, né, que é algo que está intrínseco, né, dentro do nosso psiquismo, de profundidade, nós vamos, aos poucos, fazendo com que a sociedade também se transforme, né? As nossas relações ganharão em qualidade e tudo isso, ou seja, as ações de caridade vão ser ampliadas e a mudança vai acontecer e o planeta vai ascender para uma condição melhor, né? Bom, aí eu relacionei aqui, né, em que circunstância eu sou egoísta, né? Aí eu botei aqui alguns pensamentos que eu acho que é do dia a dia de todos nós, mas que é para a gente refletir. Eu coloquei aqui, quando eu só penso em ganhar dinheiro e buscar bens materiais e não busco o meu desenvolvimento espiritual. Nesse momento aí eu estou sendo egoísta, concorda? Então, eu só estou pensando em ganhar. Aí entra aqui um fator que tem preocupado muitos educadores, né? É a questão, os filhos e tal, netos, só pensa em dar boas escolas, desenvolvimento do intelecto e tal. É importante dar uma boa educação, mas também levar a criança para a evangelização, o jovem para o estudo da mocidade, para eles terem já acesso ao evangelho à luz do espiritismo, né? E já vai desde cedo, desde novinho, combatendo o egoísmo, né? Bom, aí outro aspecto que eu coloquei aqui só penso na minha família e amigos, sem me preocupar com o meu próximo. Também é uma outra prova de um certo egoísmo, né? Eu só penso nos meus. Aí quer dizer, aí tem as pessoas que estão passando necessidade ou estão passando por situações. Não é meu parente, eu não está junto aqui, eu não posso ver agora, né? E tal. Aí quer dizer, tudo bem que é importante sim você cuidar da família e dos amigos, mas também do próximo, daquele que é desconhecido e que nós sabemos que está precisando também da nossa ajuda. Acumulo conhecimento espírita para mim, sem compartilhar com o meu próximo. Isso também é uma prova de egoísmo, porque você guardar para si somente o conhecimento, né, o que você adquire ao longo dos estudos e da sua experiência como espírita ou como religioso, sem compartilhar, sem levar uma palavra amiga para alguém, sem levar, sem se enganjar num trabalho de ajuda aos mais necessitados, porque se nós olharmos para trás, nós vamos ver, por pior que seja a nossa condição, tem pessoas que estão numa situação bem pior do que a nossa, precisando, às vezes, só de uma palavra amiga, né? De uma mensagem, tem acesso a um livro, ou até mesmo a uma casa espírita, né? Pretendo me iludir sobre o objetivo da encarnação e só penso nos prazeres do mundo. Essa aqui é uma questão também que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque o mundo nos favorece a termos facilidades, né? Uma série de coisas, assim, os prazeres do mundo da alimentação, né? De passeios, né? De lazer, essa questão toda. Tudo bem, importante.
né? Mas não é só isso. Nós estamos aqui para buscar a nossa evolução. Nós não podemos inverter o objetivo, né? Como infelizmente muitos é uma tendência nossa, porque todo mundo quer buscar o prazer, quer buscar o bem-estar, mas não é só isso, né? Nós estamos aqui para buscar a nossa evolução espiritual. Então essa atitude é uma atitude egoísta, né? E até para conosco mesmo, porque a gente só está pensando nessa questão do bem imediato e não dos bens espirituais que são eternos, né? Então a espiritualidade tem nos alertado muito sobre isso, inclusive em relação assim que existem espíritos que vêm programados para o exercício da mediunidade e ao chegar aqui, não só da mediunidade, mas no trabalho do bem, né? Foram espíritos que antes da encarnação se comprometeram nessa programação reencarnatória. Não, pode deixar que quando eu reencarnar, eu vou me enganjar no trabalho, eu vou ser espírita, ou eu vou ser católico, ou eu vou ser protestante, ou budista, mas dessa vez eu vou conseguir. Aí chega aqui, começa uma série de envolvimentos, né, das facilidades do mundo, dos estudos, do trabalho e tal. E o que acontece? Acaba se afastando e acaba se perdendo nessa caminhada, né? E ao chegar no plano espiritual, muitas vezes, por esse afastamento, acontecem quedas morais, né? E o espírito, às vezes, não tem como se sobrepor a isso e acaba se comprometendo. Mas houve toda uma programação e houve um esquecimento, né, dessa programação. Aí coloquei aqui também, não procuro praticar a caridade material e moral no meu dia a dia com todos. Bom, então, outra forma que nos mostra onde está o nosso egoísmo é, por exemplo, que eu não procuro praticar a caridade nem material nem a espiritual, a moral, né? No meu dia a dia com tudo. Né? Então, a gente sabe que a caridade material ela é um pouco mais difícil de ser praticada, aliás, a espiritual, né, um pouco mais difícil. Depende, isso é até relativo, porque para certas pessoas até a caridade moral, material, ela é mais complicada porque às vezes a pessoa, o grau de egoísmo ainda é muito forte em nós, a gente não consegue se desprender de um sapato, de uma roupa, né, de fazer uma doação. Vou no supermercado, eu vou ali, eu vou comprar um mantimento para doar para os mais necessitados e tal. Então, às vezes dependendo, né, do momento de cada um. E a caridade espiritual, ela é mais complexa, talvez, no sentido assim de exigir mais de você saber perdoar, ser paciente. Em relação a uma outra questão que nos leva a avaliar o grau de egoísmo que nós trazemos em nós, é em relação à prática da caridade. Nós sabemos que existe a caridade material e a caridade espiritual, né? E aí a gente pode dizer assim, a caridade material é mais fácil, mas depende muito até do momento de cada um. Mas é um exercício também de superação do egoísmo. Eu vou doar um par de sapatos que eu não uso mais, uma roupa, né, um casaco. Eu vou no supermercado, eu vou comprar ali um pouco de mantimento para os mais necessitados. Ter esse olhar, né? Porque a nossa tendência, né, eu falo isso até porque eu vivencio, de certa forma, essas questões também. A gente se fecha no egoísmo e pensa só em nós. Vou comprar para mim aqui, preciso disso, daquilo. E não para e pensa, não, peraí, eu posso, de repente, né, um pouquinho para o nosso irmão que precisa, né? Vou aqui abrir meu guarda-roupa, vou ver que tem roupas aqui que eu não uso mais e tal, e vou doar para aqueles que necessitam. Né? Então, é uma maneira de combatermos o nosso egoísmo do dia a dia. Né? Tudo isso vai se dando ao longo desse nível de ampliação desse nível de consciência. Né? E a luta conosco mesmo, porque não podemos esquecer que o egoísmo está dentro de nós. É o inimigo que precisamos vencer. Aí o Emmanuel fala aqui, né, continuando a sua mensagem, que é muito interessante, ó, a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral se deve atribuir o fato de não haver o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Quer dizer, o próprio cristianismo ele ainda não cumpriu a sua missão, que é a nossa elevação espiritual, por causa desse antagonismo, né? Do egoísmo que prevalece, às vezes dentro da própria religião. Cabe a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim
de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste de vil para o que cumpre que, primeiramente, o expilai dos vossos corações. Bom, então, para que a Terra possa alcançar, né, ela ascender na escala dos mundos, nós temos que superar o egoísmo que existe em nós. Nós vamos fazer uma reflexão final, né, que a fé e a caridade se complementam e a caridade sem a fé, ela não tem condições de manter uma ordem social que nos faça felizes. A caridade, a gente vê que pessoas que não têm a fé, elas conseguem praticar a caridade, mas ele coloca aqui, ó, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com a abnegação se pratica, com o constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé poderá inspirá-la. Então, não é que aqueles que praticam a caridade sem ter uma religião não estejam contribuindo, sim, estão, mas essa fé constante, essa caridade constante, de abnegação, né, que vai nos levar a uma transformação tanto pessoal quanto do social, né, somente a fé poderá nos inspirar. Por exemplo, como eu falei, certas pessoas vêm com uma programação no campo da mediunidade, né? Então a pessoa, então eu tenho que pelo menos deixar um dia na semana para estar participando da educação mediúnica, né? Tem um grupo hoje, nós temos a evangelização da família, que é um grupo importantíssimo, né? Que leva o estudo para a família, da criança ao jovem, né? E busca levar, consolidar essa fé raciocinada, né, nas nossas consciências, que vai nos ajudar a lidar com as dificuldades da vida, né? Por exemplo, esse mês nós estamos realizando um mês de combate ao suicídio. E nós podemos perceber que muitas vezes essas ideias suicidas vêm da falta de entendimento do objetivo da vida. Por que estou aqui? De onde vim? Né? Eu sou um espírito imortal, né? Por que estou aqui? Estou aqui em busca da minha evolução, né? Para onde vou após o desencarne? Vou voltar para o plano espiritual. E como devo proceder aqui na atual encarnação, né? Porque o ato suicida é um ato de desespero, né? E às vezes surge pela falta do entendimento do objetivo da vida, falta de sentido da vida, né? E um aspecto importantíssimo quando a gente faz essa integração entre a fé e a caridade é que através da caridade, que é o engajamento no trabalho do bem, fundamental também que a gente possa estar engajado no bem, procurando ajudar o nosso próximo com necessidades maiores do que as nossas. Isso vai descortinar para nós, ampliar o nosso nível de consciência, nos ajudar a até lidar com os nossos problemas de uma forma diferente, nos fortalecer, né? E nós estaremos contribuindo para a melhora do nosso planeta e a nossa melhora espiritual. Então, que Jesus nos abençoe, nos ajude nessa caminhada, nessa busca, né, da nossa evolução espiritual. Uma boa noite a todos.